Viva chegou à biosfera. A água é um recurso natural que anuncia vida e riqueza. Em Portugal aumentam os projetos para pequenas hidroelétricas, mas o aproveitamento energético destas centrais nem sempre compensa os impactos. As mini-hídricas pertencem ao grupo das fontes de energia limpas, mas exercem uma influência direta nos ecossistemas e na qualidade química da água fluvial. Depois de construídas, perde-se o estado natural de um rio e muitas das espécies que dependem desse habitat. No Rio Paiva e no Rio Paivo projetam-se duas pequenas centrais hidroelétricas. População e ambientalistas receiam um atentado à riqueza natural da região de Aroca. A mini-hídrica de Lourido será mais uma central a aparecer na lista das muitas que já existem no Val do Ave. A bióloga Teresa de Jesus dá-nos conta dos impactos ambientais destas construções, com influência nos ecossistemas e no caudal do rio. Convidámos a borboleta noturna para o bilhete de identidade desta semana. Conheça algumas curiosidades sobre este inseto da família dos Notodontidae. Agora já é possível produzir energia não só com a radiação do sol, mas também através do calor da chuva, do vento e da temperatura ambiente. Siga a dica que lhe vamos deixar. Pode também conhecer a história do mal amado lobo ibérico. Em 1988 foi protegido pela lei e hoje é uma data que faz história. E ainda as notícias que marcam a semana, a seleção do ciberespaço e os bioíndices. Estes e outros motivos vão fazer valer a pena passar os próximos minutos na sintonia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. Conhecido pela prática de desportos naturais, o Rio Paiva atrai todos os anos adeptos do rafting, canoagem e amantes da natureza à região de Aroca. Mas os pedidos para uma mini-hídrica neste rio de águas bravas e uma outra construção num dos seus afluentes já estão na atual responsável pelo Pelouro, a Administração de Recursos Hídricos do Norte. Estes projetos ameaçam a paisagem e a vida fluvial, duas realidades já sentidas noutros rios. Na Serra da Nave nasce um rio que já foi considerado o menos poluído da Europa, classificado como sítio de importância comunitária na rede Natura 2000 e preferido pelas trutas para a desova devido à intensidade das águas correntes. O Paiva desagua no Douro e é uma das riquezas naturais da região de Aroca. Com o projeto de uma mini-hídrica à população e o Clube de Ambiente e Património de Ortigosa e também do Arda, temem que os impactos da construção de uma albufeira sejam iguais aos que mudaram o rio Ardena. Temos aqui a barragem, a mini-hídrica propriamente dita, e temos a central de turbinagem 2 km e tal a jusante desta barragem. Durante os períodos de maior estio, nomeadamente primavera e verão, toda a água é retida na barragem e encaminhada por um túnel até à central de turbinagem. O que quer dizer que estes 2 km e tal de rio, pura e simplesmente desaparecem, morrem. Com a criação de um ecossistema completamente diferente do que era anteriormente, em que temos um ecossistema lótico de águas correntes e passamos a ter um ecossistema lêntico, isto é, um lago artificial, com alguma variabilidade de profundidades que pode ser inclusivamente notada diariamente. Por exemplo, aqui no Ardena, aquilo que se observa é que em cada descarga da albufeira, em cada período de turbinação, passamos de um lago a ter quase que outra vez o mesmo rio, atravessável inclusivamente a pé. E passado 3 ou 4 horas podemos ver novamente o rio transformado num lago artificial. Através da energia cinética da água, a central mini-hídrica produz eletricidade. Há um pequeno reservatório que represa a água numa albufeira através de uma barragem de baixa estatura. É então que a água é encaminhada em conduta forçada por túneis até à central de turbinagem com velocidade suficiente para, após dezenas ou centenas de metros abaixo do açude, mover a turbina e produzir potência elétrica. Quilómetros depois de ter sido desviada do seu curso normal, a água é devolvida ao rio, mas o impacto causado no ecossistema é grande. Se estiver a turbinar a 100%, vai provocar uma descarga que pode ir até 10 metros cúbicos por segundo. Podemos observar caudais desse género. Vamos ter alturas, na altura normalmente de verão, inclusivamente, em que não há caudal suficiente no rio para manter este sistema, em que não há qualquer tipo de lançamento de água na central. E, portanto, temos o rio realmente
com pouca água, com um caudal muito reduzido, por exemplo, às vezes 2, 3 meses seguidos, e depois no inverno, às vezes temos meses e meses e meses em que esta central está constantemente a produzir energia hidroelétrica e, portanto, estamos constantemente a ter essas descargas. Hoje estamos a fazer estas imagens no mês de abril, depois das fortes chuvadas que aconteceram. O que leva aqui, como a água não cabe toda no túnel, ainda passa alguma, embora muito pouca, por cima da barragem, conforme se pode ver. Daqui por mais 8 dias e durante toda a primavera e todo o verão, não passará água nenhuma e o ribeiro fica seco. Aliás, aqui chegou-se a um exemplo da atitude predatória por excelência. Se repararem, há um pequeno ribeiro que seria a jusante da barragem e que poderia, afluente do Ardena, que poderia manter algum caudal, que inclusive foi posto a andar para montante, contrariando as leis todas da natureza. Bastaria que esse ribeiro corresse para o rio, somando a um caudal ecológico que fosse razoável e bem definido, para que o rio mantivesse alguma vida. Por lei, uma central mini-hídrica não pode exceder os 10 megawatts de potência instalada. Apesar de ser de dimensão inferior à de uma barragem, reproduz, em menor escala, os impactos ambientais de uma grande central hidráulica. Retém sedimentos, altera a dinâmica do curso d'água e constitui uma barreira física para as comunidades piscícolas. Os impactos dão-se a vários níveis do empreendimento hidroelétrico. A Albufeira cria um lago artificial que altera todo o ecossistema e habitats naturais das espécies. Entre o paredão da barragem e a central, a retenção e o desvio de água resulta em caudais alterados e sem variação sazonal. Na fase de descarga, há variações na velocidade do caudal, que oscila entre os 0,001 e os 1,9 metros cúbicos por segundo, o que altera as margens e o substrato, eliminando fauna e acelerando o processo de erosão. Há um efeito barreira que uma hídrica coloca e parece-nos importante que esse efeito barreira seja minimizado. Obviamente esse efeito barreira é mais importante em algum tipo de rios, não é tão importante noutros, mas a fragmentação dos ecossistemas e também da sua estrutura ripária é um aspecto que nos merece o maior cuidado. No processo de licenciamento de uma mini-hídrica, o estudo de impacto ambiental é uma obrigação do proponente do projeto, mas realizado só depois de pedida a concessão para a exploração energética no troço do rio. Serão a biodiversidade e o património natural de uma região impactos com peso nessa avaliação? Com a construção do empreendimento hidroelétrico em Alvarenga, as águas selvagens do Paiva, que já hoje sofrem a ameaça dos povoamentos monoculturais de eucalipto, serão alteradas. Isto será o plano da possível mini-hídrica no Paiva, em que aqui se encontra a estrada que faz a ligação Aroca-Alvarenga, com a ponte sobre o rio Paiva. Aqui será a zona do açude e da possível Albufeira. Nesta zona aqui será a zona da Paradinha, onde se encontra também uma praia fluvial que está em recuperação. Toda esta zona será a zona afetada pelo açude, que a extensão poderá ser variável também de acordo com a altura do muro da Albufeira, e depois toda esta zona será a zona afetada pelo desvio da água, que será efetuado através deste canal, que será feito em túnel e que depois irá dar uma conduta forçada que levará a água para esta central. O local onde a água vai ser reposta no rio. Portanto, será toda esta zona que irá ficar com um caudal mais reduzido e um caudal mais ou menos estável ao longo de todo o ano, e depois toda esta zona estará afetada pelas descargas da central com um caudal variável ao longo do ano, de acordo com o regime de descargas da central. Portugal responde a critérios de qualidade comunitários. A implementação da Diretiva Quadro da Água exige parâmetros físico-químicos ideais para a água, mas também um bom estado ecológico dos rios portugueses com índices de poluição e de perturbação diminutos. Quando fazemos a avaliação biológica, verificamos que há uma alteração significativa. Isto é, as comunidades que encontramos a montante de todo o sistema são comunidades normalmente mais ricas, mais diversificadas e, portanto, com mais capacidade de resistir a qualquer perturbação do meio ambiente. Enquanto que, normalmente, as comunidades que se encontram entre o Paredão e a central mini-hídrica, normalmente são comunidades bastante mais pobres e com características completamente diferentes. Isto é, passamos de ter uma fauna que está dependente extremamente do oxigênio dissolvido na água, portanto com uma grande aptidão para respirar todo o oxigênio que está dissolvido na água, com uma respiração de tipo branquial, que gosta de águas correntes, a passar a ter uma fauna que gosta de viver enterrada no substrato
tem que estar habituada a um substrato que tem muito mais limos, muito mais lama, por assim, depositada, e que está habituada a menor concentração de oxigênio. Também num dos principais afluentes da margem esquerda do rio Paiva, está prevista a construção do aproveitamento hidroelétrico do Covelo de Paivô, com uma distância entre a barragem e a central de turbinagem de aproximadamente 1,5 km.